E nesse vídeo de hoje aqui eu vou estrear com uma questão bombástica. Quanto custa para você turbinar um motor? A gente vai levar como base, é claro, o motor AP da Volkswagen, e não é por preferência de motor AP, é simplesmente pelo fato de que o motor AP continua sendo um dos mais preparados do Brasil. Então, a disponibilidade de peça para esse motor é muito alta se a gente for comparar, né, com outros motores de outras marcas e tudo mais. Mas aqui não é uma questão de preferência. Você pode turbinar o motor da GM, o motor da Fiat, da Ford e por aí vai. Agora a questão é, muita gente fica impressionada e não acredita quando eu falo que para você instalar um kit turbo num carro você vai partir de R$ 8.000. Quer dizer, muita gente vira e fala pra mim, Murta, você tá louco, cara? Eu tô falando do kit padaria, o básico do básico. Pois bem, a realidade, infelizmente, ela é muito menos animadora do que parece. Então eu vou usar aqui duas referências para facilitar o nosso entendimento e a partir daí cada um vai tirar a sua conclusão, tá? A primeira, eu estou considerando que todo mundo vai comprar peça 0 km, tudo zeradinho para partir do zero. É óbvio, se você conseguir peças usadas por um preço menor, você vai conseguir economizar nisso aí. Mas aí, como eu não consigo ter uma noção de quanto vai custar uma turbina usada, num estado de conservação melhor ou num estado pior, vamos partir tudo do zero. E a segunda coisa, eu também não estou considerando que o preparador é amigo seu, por exemplo, que quer turbinar o carro. Então, não estou considerando que você vai conseguir descontos aí com a mão de obra. Outra coisa que a gente não pode deixar de considerar também é que eu estou levando como referência São Paulo, né? São Paulo capital. Então aqui a gente tem uma grande variedade, uma grande oferta de peças muito maior do que em outros lugares do Brasil, né? Então, digamos assim, aqui em São Paulo isso fica mais acessível, em outros lugares do Brasil pode ser um pouco mais complicado. Então vamos partir aqui do básico, vamos falar de turbinar, né, com kit padaria, um motor carburado. Olha só, um kit turbo 0 km, o kit turbo basicamente você vai ter coletor de escape, válvula de prioridade, válvula de alívio, válvula reguladora de combustível, a linha de lubrificação de óleo, né, do turbo compressor e o retorno para o cárter. No caso do carburado, né, e do kit turbo também, normalmente a gente encontra a pressurização que vai da turbina direto para a entrada do carburador ali. São essas peças básicas, digamos assim, para você montar o kit. Esse kit básico você vai encontrar por entre R$ 1.000 e R$ 1.500 e uma turbina também básica, mais boa, você vai encontrar por entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Então a gente já teria aí R$ 3.000 de kit turbo e turbina. Vamos jogar aí para 2.500 para a gente trabalhar com uma margem melhor. Fala, não, olha, achei uma turbina num preço excelente e tudo mais. Então eu vou partir desse valor, 2.500. Você vai precisar de um escape novo completo, né? Desde a saída da tua turbina até a parte lá de trás. E aqui em São Paulo, um escape com 2 abafadores e 2,5 polegadas de diâmetro, você vai pagar em média R$ 1.200 para fazer o escape. Você vai precisar também de uma nova linha de combustível, uma nova bomba de combustível, porque você vai ter um volume muito maior, o motor vai demandar um volume muito maior de combustível. Então pode colocar aí mais R$ 500 também numa bomba de combustível de Gol GTI, né, com uma vazão alta e uma pressão alta. E a nova linha de combustível também com um diâmetro um pouco maior para poder alimentar, né, o motor. Não adianta a gente ter só pressão, a gente tem que ter vazão, né, volume também de combustível. E a gente está falando aqui de motor carburado, o carburador ele vai precisar ser retrabalhado pelo preparador. Em média, R$ 400 aí. Tá? Para o pessoal retrabalhar o carburador, para ele trabalhar com esse volume maior de combustível para alimentar mais a pressão adicional, né, que o turbo vai empurrar para dentro do motor. Você vai precisar também de novas velas, que custam em média R$ 200, um bom jogo de velas mais fria, né, para você ajudar a manejar a câmara de combustão. E se você não colocar na hora, certamente você vai colocar logo depois, é um kit de embreagem, que vai te custar mais ou menos R$ 500 aí. Existem embreagens bem baratas no mercado, mas eu já tive experiência uma vez com uma embreagem péssima, mas eu acabei tendo que tirar o meu câmbio do carro 3 vezes. Com a embreagem, a 4ª vez foi para colocar a embreagem certa, né? Mas a carga do platô nunca vinha com o que a gente tinha solicitado, então quebrou o cabo de embreagem várias vezes, etc. Enfim, nesse caso aí eu não economizaria, eu iria para uma embreagem boa. Pode ser uma embreagem com disco de cerâmica, só com 4 discos de cerâmica, não precisa ser de 6, com uma carga mais elevada de platô para lidar melhor com esse torque adicional que o motor vai gerar. Então, você pode não colocar na hora, mas logo depois a sua embreagem vai começar a patinar e você vai precisar dessa embreagem mais resistente, em torno de R$ 500 aí. Então, ó, kit turbo com turbina, escapamento, embreagem, alimentação, retrabalho no carburador, e também as velas e um preparador para ele montar isso tudo, fazer isso que eu estou falando, colocar o kit turbo no teu carro, colocar a embreagem no carro, fazer todo o acerto e regulagem e tudo mais, contando outras pequenas peças que vão surgir aí no meio do caminho que a gente vai precisar comprar, R$ 2.500.
Então olha só, pessoal, esse kit padaria básico aí que a gente está falando, bem montadinho, bem acertadinho, mas tudo simples, a gente está falando de R$ 7.800, né? E isso é só o básico do básico, eu não estou colocando nenhum extra. O que eu tomaria cuidado, e aí é muito particular, é minha opinião, para vocês protegerem melhor o carro de vocês que querem montar um kit padaria, seria investir num radiador de óleo, pequeno que seja, mas a temperatura do óleo é muito importante para o motor. Então, manejar essa temperatura adequada aí, eu colocaria um radiador de óleo, porque, enfim, a gente vai tirar, né, o parâmetro de funcionamento do motor do original e tirar mais rendimento dele, o que significa gerar mais calor. Então eu colocaria também nessa conta um radiador de óleo pequeno. Você tem um radiador de óleo, né, a junção que fica ali no filtro de óleo, né, para ter essa circulação pelo radiador de óleo. E eu também aconselho seriamente vocês a trabalharem sempre com o intercooler. O intercooler não serve só para gerar mais torque e potência no motor, ele serve também para proteger o motor. Se vocês quiserem mais informações específicas sobre o intercooler, eu fiz um como funciona sobre o intercooler que vocês podem assistir no link aqui em cima. E aí um intercooler bem montado e com uma linha de pressurização que também custa caro, você vai pagar mais ou menos R$ 1.500. Então você pode partir desses R$ 7.800 aí que eu disse para o motor carburado e colocar mais R$ 2.000 de radiador de óleo e intercooler para você tentar trabalhar melhor com a temperatura do motor. Então a gente está falando aí num kit para você andar com pressão baixa, com motor seguro e tirar, aí depende do tamanho da turbina que você vai escolher, enfim, qual é o comando de válvulas original que está no seu motor. A gente está falando aí de entre 150, 200 até 230 cavalos, depende de cada um resolver tirar aí, né? Mas enfim, a gente não está falando de desmontar o motor, verificar a medida nem nada, a gente está falando só de colocar o kit padaria no motor, é mais ou menos isso, R$ 7.800. O kit básico e com o conselho do Murta, intercooler e radiador de óleo, a gente sobe para R$ 9.800. Pessoal, aqui são fatos apenas, é por isso que eu tô falando que tem muita gente que fala, porra Murta, como assim R$ 8.000? O kit turbo e a turbina eu pago R$ 2.000, R$ 3.000. Então, como a gente pode ver, tem todas essas peças aí que são necessárias, né, para você colocar o conjunto para funcionar minimamente redondo. Se ao invés de carburado o teu carro for um injetado, como por exemplo o G2 ou G3, o MI, que usa a injeção multiponto, né? São 4 bicos injetores ao invés do carburador, a coisa fica um pouquinho mais complexa, pessoal. Por quê? Você tem uma injeção que teoricamente ela é super rústica, digamos assim, né? Super antiga já, se a gente for comparar com os parâmetros atuais. E aí, o mais acessível para você, digamos assim, turbinar esse carro é enganar a injeção eletrônica. Definitivamente não é o que eu aconselho, definitivamente não é o que muitos preparadores aconselham, mas é o que se faz direto para cima e para baixo. Então eu não vou entrar numa questão de faça ou não faça, é só para dar uma noção para vocês, tá, do que é feito. O pessoal usa, por exemplo, o clamper, que é para enganar o sensor de pressão do coletor de emissão, né? Porque num carro aspirado você tem de vácuo, né? Não é nem vácuo na verdade, é depressão no coletor de emissão, até zero, quer dizer, quando a pressão é equalizada, atmosférica, com a pressão do coletor de emissão, quando você mete o pé, né, e a borboleta abre completamente. Acontece que quando você turbina, você passa, né, do vácuo para o zero para o positivo, ou seja, a turbina, o turbocompressor está empurrando, né, mais ar para dentro do motor. Então o pessoal dá essa enganada na injeção eletrônica, usa um piggyback de vez em quando. Então, enfim, coloca aí nessa conta, além de tudo que a gente já falou, né, do motor carburado, um piggyback, por exemplo, que vai te custar mais R$ 1.500 aí. E aí no caso, né, como você tinha feito um retrabalho no carburador, ao invés de retrabalhar o carburador, a gente vai comprar bicos injetores de maior vazão, né, para alimentar melhor o motor. Então nesse caso aí, ao invés dos R$ 400, você pode colocar 400 mais R$ 200, R$ 600. Se você encontrar um bom jogo de bico injetor, ou trabalhado, ou com uma vazão original maior, né, para você conseguir alimentar o seu motor. Então se você quiser fazer essa preparação, digamos assim, mas você quer ter o carro turbo de qualquer jeito, beleza, vou andar com pressão baixa, aceita o risco de enganar a injeção e correr o risco de perder o motor por alguma falha, você vai gastar R$ 9.500 para fazer essa preparação padaria, que a gente chama, né, no motor injetado. Assim como no motor carburado, eu aconselho os mesmos R$ 2.000 aí de investimento num radiador de óleo e também no intercooler, né, no kit intercooler, para você poder andar com o teu motor um pouquinho mais seguro em termos de temperatura. Então nesse caso, em vez de R$ 9.500, se você quiser fazer esse extra, que eu estou apenas sugerindo, você gastaria R$ 11.500. Então, para a gente ver, é uma preparação que é caro. Querendo ou não, para o nosso mercado, para a nossa realidade aqui é super caro. Já que a gente está falando, pessoal, do kit padaria aqui,
No caso do motor injetado, eu aconselho seriamente, ao invés de você usar um clamper, ao invés de usar um piggyback, ao invés de enganar a injeção eletrônica original do carro, eu aconselho vocês a partir para uma injeção eletrônica programável. Por quê? Porque aí você consegue ajustar todos os parâmetros de funcionamento do motor, os mais básicos que sejam, você consegue ajustar para trabalhar com a pressão positiva do tubo compressor. Então, nesse caso, você consegue botar o motor para funcionar muito mais redondo. E funcionar mais redondo, eu não estou falando de você tirar mais desempenho do motor. Eu estou falando de você andar com ele muito mais seguro, entendeu? Muita gente reclama, porra, carro turbo quebra, não sei o que, não sei o que. Bom, em muitos casos é verdade. Por quê? Porque a preparação é feita de qualquer jeito, digamos assim. E não estou falando do preparador, eu estou falando do investimento que necessita mesmo para ficar minimamente redondo. Então, nesse caso, só para dar uma ideia para vocês, o meu carro é um carro de track day, para quem não conhece o projeto do Gol ainda daqui do Alto RPM. O meu carro é de pista, eu tenho duas pressões, eu uso 0,9 no PEC, eu tenho 295 cavalos e uso 1,4 de pressão, né, no booster, que vai para 350 cavalos o meu carro. Eu uso uma injeção eletrônica das mais, digamos assim, arcaicas, que é uma Fueltech Race Pro 1FI, que é uma das primeiras que vieram para o mercado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que mesmo com uma injeção eletrônica bem arcaica, você consegue rodar com o teu motor muito mais seguro nos parâmetros ideais porque você está desenvolvendo ele ali. Não importa se é pista, arrancada ou mesmo de rua. O importante é conseguir deixar o motor funcionando redondo para essa proposta dele. Então, se eu puder aconselhar vocês, eu uso o Fueltech, por exemplo, em breve eu vou instalar no Gol uma FT350. Eu aconselharia vocês a reservar uma grana para comprar que fosse uma FT250, que é a mais básica hoje na linha da Fueltech, com um módulo de ignição Spark Pro 1. Então, nesse caso aí, ao invés de você gastar R$ 1.500 com clamper ou piggyback e tudo mais para você conseguir dar esse migué, digamos assim, na central eletrônica do teu carro, eu sugeriria vocês investirem R$ 1.000 a mais para ter, com esses R$ 2.500, né, R$ 1.500 o piggyback, que seja, mais R$ 1.000, você comprar uma Fueltech, uma FT250, que é a mais básica que tem no mercado hoje, que custa R$ 1.300, e também um módulo de ignição Spark Pro, para a tua ignição, teu sistema de ignição também funcionar mais redondo, que custa a Spark Pro 1, R$ 390. Então aí você tem aí a injeção, a ignição, né, o módulo de ignição, e aí você vai precisar de um sensor ou outro, fazer o chicote e tudo mais, por isso que eu coloco esse valor um pouquinho mais elevado. Então nesse caso, pessoal, do carro injetado, ao invés de dar esse migué na injeção, eu sugiro vocês investirem esses R$ 1.000 a mais para ter a injeção eletrônica, uma injeção eletrônica programável que vai deixar o teu carro rodando por muito mais tempo e muito mais seguro, e evitar o que todo mundo fala, que é evitar dor de cabeça com o teu carro turbinado. Anda com uma pressão baixa, com uma injeção boa, ou seja, garante o bom funcionamento de injeção e ignição do teu carro, você pode rodar sem dor de cabeça e isso vai te custar R$ 10.500 ao invés de R$ 9.500. Como sempre, né, eu continuo aconselhando também para o carro injetado o radiador de óleo e o intercooler, que aí vão juntar mais R$ 2.000 nessa conta. Então, nesse caso, para você ter um carro kit padaria, digamos assim, rodando com pressão baixa, mas muito bem contornado, digamos assim, nas questões de segurança, você vai gastar R$ 12.500 mais ou menos, tá? Com embreagem de cerâmica no meio também, né? Então com esses R$ 12.500 aí você tem um motor durável, uma embreagem de cerâmica, né, que vai te garantir também a passagem da força extra do motor. Isso para andar com uma potência relativamente baixa e sem extrapolar nada, para você curtir o seu carro na rua principalmente. Então é isso, pessoal. Esse aqui, digamos assim, que eu estou tentando passar para vocês é o básico do básico. Eu não estou dando para vocês um valor absoluto, isso pode variar muito de peças que você conseguir, de mão de obra do preparador e por aí vai, né, da região onde você mora no país. Mas é só para dar uma noção para vocês do que precisa, quer dizer, só o kit turbo e a turbina não dizem muita coisa, né? Vai precisar do escape, vai precisar da alimentação, vai precisar da ignição, vai precisar de vela. Eventualmente, na hora que você for fazer isso, você também vai fazer uma revisão do motor do seu carro, então coloca aí também correia dentada, correia do alternador. Tudo isso vai agregando, vai juntando. Assim. O que a gente não espera e o que eu aprendi com o tempo é que tem muitos detalhezinhos que nunca aparecem na primeira conta que a gente coloca no papel, entendeu? Então sempre vai ter um detalhe a mais, sempre vai ter alguma coisa a mais para você ir incluindo que eleva o custo da brincadeira. Mas com esses valores aqui, vocês já podem ter uma noção e ver mais ou menos quanto custa, quanto vai gastar. Já que eu falei um pouquinho do meu projeto, posso voltar aqui para dar mais umas explicações. Por exemplo, se você quiser ter um motor, digamos assim, mais seguro para você rodar, você pode colocar pistão e biela forjados, que custam em média aqui em São Paulo R$ 2.000, né? Um kit de pistão e biela forjado para o motor AP.
né? Só que não custa apenas R$ 2.000, porque o que acontece? Você vai abrir o motor, tem a mão de obra do preparador para abrir o motor. Na maioria dos casos, o mais aconselhável vai ser tirar o bloco do motor e mandar para uma retífica para ver se não tem ovalização ou se não tem conicidade nos cilindros, né, para deixar tudo nos parâmetros perfeitos, fazer o brunimento. Então você coloca aí na conta pistão forjado, biela forjado, a mão de obra do teu preparador, mais a retífica do bloco, né, para deixar ele redondo, pode colocar aí tranquilamente mais R$ 3.000, entendeu? Então são coisas que vão juntando. O cabeçote, por exemplo, se você quer ter um pouco mais de rendimento, você pode mandar trabalhar o cabeçote para melhorar o fluxo do cabeçote. Mas essas são coisas que vão adicionando valor em cima de valor, em cima de valor. É por isso que fica tão caro, né? Quando você quer fazer realmente uma coisa bem feita, bem montada, bem projetada e o mais importante, equilibrada nas suas características, custa mais caro. No caso do Gol, por exemplo, eu tenho um radiador de óleo, eu uso um radiador de água auxiliar, que na rua não é necessário, mas na pista é necessário porque é a proposta do carro. Também não esqueçam disso nunca. Sempre tenham em mente qual é a proposta de vocês, o que vocês querem. Ah, eu quero um carro para dar velocidade final, eu quero um carro para andar de boa na rua e na estrada, um carro para andar na pista, um carro de arrancada. Cada uma dessas escolhas, desses direcionamentos, tem características totalmente diferentes e custos totalmente diferentes também. Então, mantenham em mente que o que vocês querem é o mais importante para guiar o projeto de vocês e principalmente também economizar grana, para vocês não gastarem com coisas que são desnecessárias. Já que a gente está falando de preparação também, e aí vai de cada um, não quero moralizar nem encher o saco de ninguém, mas não se deve pensar somente no desempenho do motor, da embreagem para passar o rendimento novo para o chão. Eu aconselharia vocês investirem, por exemplo, num jogo de pneu de alta qualidade, que é uma questão de segurança, não é só de desempenho, né? Que você vai estar basicamente dobrando, no mínimo, né? Dobrando a potência do teu motor, então teu carro tem que ficar equilibrado com isso. Então o que eu aconselharia? Um jogo de pneu de alta performance, um 95 ou um 205 de aro 15 mesmo, já vai melhorar muito a sua vida, mas vai custar em torno de R$ 2.000 aí, um bom jogo de pneus. Eu não estou falando só do pneu da medida, eu estou falando da marca do pneu e da qualidade do pneu que você vai usar. Então você vai mais ou menos aí R$ 2.000 num bom jogo com 4 pneus. Freio também é muito importante, já que a gente está falando da linha Volkswagen, a Power Brakes, por exemplo, oferece um upgrade. Você pode colocar na dianteira, principalmente, que é a dianteira do carro que mais sofre com a frenagem, que mais dá o poder de frenagem, um kit de 284 ou 288 milímetros da Power Brakes, tem o disco maior, uma pinça um pouco maior, né? Então esse kit no site deles custa R$ 750. Então coloca aí R$ 750 mais R$ 350 de mão de obra e um bom fluido de freio, não é só um fluido de freio DOT 3. Coloca um pentonzinho, coloca alguma coisa boa para você andar com segurança sempre. Eu estou falando por segurança, não por performance, né? Então, por exemplo, R$ 2.000 de pneu, mais R$ 1.100 aí de kit de freio, de um upgradezinho no freio para te dar mais segurança, para você rodar mais tranquilo. E também uma suspensão. Eu uso, por exemplo, da Impacto Especiais. O Sérgio está desenvolvendo comigo um baita de um projeto aí interessante para a gente acertar o carro para a proposta dele. Então, por exemplo, com R$ 1.000 aí, um pouquinho mais, às vezes você consegue colocar uma barra estabilizadora maior no carro, molas com uma nova carga, amortecedores com uma nova carga, trabalhar a geometria da suspensão, né? Quer dizer, o modo como o pneu, a roda vai se encostar no chão, para você ter mais segurança e mais dirigibilidade aí para manter o teu carro andando e você curtir isso com segurança. Acho que é importante isso, a gente tem que curtir, já que a gente vai investir numa coisa que a gente gosta, a gente tem que curtir e para mim, particularmente, eu não consigo curtir um carro que não está ali seguro, né? Mas aí vai de cada um faz o que quer, enfim. Estou dando apenas o que eu pesquisei, o que eu estudei aqui para trazer para vocês. E eu espero de verdade que tenha sido interessante aí, que vocês tenham curtido. Por favor, comentem, deixem um like, mostrem para os amigos de vocês, vamos trocar ideia aí com essas informações. E o que eu puder ajudar, a gente está sempre por aí. Então valeu, a gente se encontra numa próxima. Até mais!